A maioria de nós vê as estradas como linhas vitais que conectam comunidades e comércio. Mas, nessas coordenadas, uma estrada se torna uma linha tênue entre a vida e a morte. Um segundo de distração, um volante desviado apenas alguns centímetros do curso, e o abismo não oferecerá uma segunda chance. Por que essas estradas aterrorizantes ainda estão em operação? Junte-se a nós enquanto mergulhamos nas estradas da morte mais assustadoras do planeta. Amazônia. Peru escondida nas profundezas da floresta amazônica peruana. Existe uma rota que faz tremer até mesmo os motoristas mais experientes. Não por causa de sua extensão, mas porque cada metro é repleto de perigos. A estrada serpenteia ao longo de encostas íngremes, com paredes rochosas a um lado e um precipício sem fundo engolido pela selva amazônica do outro. Um deslize dos pneus, um momento de distração, e tudo pode acabar. Durante a estação chuvosa, caminhões de carga, ônibus e motocicletas precisam avançar lentamente, em um ritmo agonizante. Alguns trechos são tão estreitos que apenas um veículo pode passar por vez, forçando os motoristas a calcular cada centímetro. Apesar do perigo, essa é a única rota para transportar alimentos e medicamentos para a floresta profunda. Os motoristas aqui não estão apenas operando veículos, eles estão arriscando suas vidas em cada viagem. Na Amazônia peruana, a natureza não é apenas bela, ela é brutalmente implacável. Cada chegada segura é considerada um milagre. Ironicamente, a área possui paisagens de tirar o fôlego. A infinita copa esmeralda da Amazônia se estende até o horizonte. Os rios serpenteiam abaixo e a névoa flutua entre os cumes das montanhas, criando uma paisagem que é ao mesmo tempo majestosa e aterrorizante. Lubumbashi, Katanga. Na província de Katanga, no sul do Congo, a estrada principal que liga a capital,
Lubumbashi. As regiões mineradoras é uma das rotas mais difíceis do planeta. Chamá-la de estrada pode ser generoso, pois durante a maior parte do ano ela se assemelha a um rio profundo e espesso de lama. A maior ameaça aqui são os buracos de lama, alguns com profundidade que chega à cintura de uma pessoa. Um caminhão de 18 rodas pode ficar preso não apenas por horas, mas por semanas. Quando um caminhão afunda, toda a fila de veículos atrás dele fica bloqueada, formando filas de quilômetros na selva. Os motoristas precisam cavar com as mãos, cortar árvores para criar tração improvisada ou confiar na força humana para puxar máquinas de aço de várias toneladas do atoleiro. E isso não é tudo. O calor sufocante e a umidade extrema do Congo apodrecem rapidamente os suprimentos de alimentos, enquanto os motoristas sofrem com desidratação e malária. No entanto, eles não podem abandonar seus veículos, porque bandidos espreitam na escuridão da floresta. Ainda assim, as estradas de Katanga são veias econômicas. Os minerais extraídos aqui ajudam a sustentar milhões de famílias e até mesmo impactam as cadeias de abastecimento globais. É um paradoxo cruel. Uma das regiões mais ricas em recursos do mundo é servida por algumas de suas rotas mais perigosas. Cidade de Goma e Kivu do Norte, Congo. Em meio às colinas íngremes e às rochas vulcânicas irregulares da região de Nyiragongo, onde o combustível é um luxo e os veículos motorizados muitas vezes sucumbem às estradas destruídas. Os moradores locais transformaram a madeira de eucalipto em extraordinárias máquinas de transporte. Cada chucudu se parece com uma scooter gigante de madeira, rudimentar, mas capaz de transportar quase 1 tonelada de mercadorias. Viajar por essa rota é uma verdadeira batalha de resistência humana. Para começar, os motoristas precisam usar toda a sua força e determinação para empurrar centenas de quilos de carga, centímetro, por colinas íngremes sob o sol escaldante.
Mas o verdadeiro drama está na descida. Eles ficam em pé sobre a estrutura de madeira, descendo a colina a velocidades assustadoras, controlando seu destino com nada mais do que uma tira de borracha gasta pressionada contra a roda traseira como freio. No entanto, o preço desse sacrifício é dolorosamente baixo. Após um dia exaustivo enfrentando o risco de capotagem ou assalto à beira da estrada, cada motorista ganha normalmente apenas $2 a $5. Essa quantia insignificante mal dá para comprar alguns quilos de milho ou itens básicos para suas famílias. Para eles, descanso não existe. Se o veículo quebrar ou o corpo desmoronar, a família passa fome. Fronteira entre a Colômbia e a Venezuela. Se você já imaginou a fronteira entre duas nações sul-americanas como um lugar pacífico que une culturas, a rota Colômbia-Venezuela conta uma história diferente, uma mistura de brutalidade, caos e pessoas lutando para sobreviver. Com cerca de 200 quilômetros. É a fronteira mais longa entre dois países da região e inclui muitas zonas sem lei, onde as autoridades lutam para manter o controle. O aspecto mais assustador são as trochas, trilhas ilegais que cortam a selva e os rios para contornar os postos de controle oficiais. Aqui, a lei é praticamente inexistente. Contrabandistas e grupos armados controlam os caminhos, prontos para roubar ou ameaçar qualquer pessoa que entre em seu território. Os migrantes precisam pagar impostos com o último dinheiro que lhes resta para passar. Caso contrário, enfrentam consequências devastadoras. A segurança ao longo da fronteira é uma grande preocupação. Gangues de contrabandistas, criminosos armados e grupos insurgentes transformaram certos trechos em zonas de risco extremamente alto para moradores locais e viajantes. O governo dos Estados Unidos chegou a aconselhar seus cidadãos a não se aproximarem de nenhuma área fronteiriça com a Venezuela devido aos riscos de detenção, violência, sequestro ou abuso por forças instáveis. Nova Delhi. Índia, bem-vindo a Nova Delhi.
onde as ruas nunca dormem e as buzinas dos carros são a única forma de comunicação verdadeira. O perigo aqui vem da densidade de tráfego esmagadora. Milhões de veículos, de caminhões e carros enormes a riquixás e até vacas andando livremente, todos disputando cada centímetro da calçada. É um labirinto sem regras, onde as faixas de trânsito são meramente decorativas e os espelhos retrovisores são quase inúteis, pois os veículos passam uns pelos outros com uma distância de apenas alguns milímetros. Um dos maiores medos ao viajar por aqui é a poluição e a poeira fina. Em dias de pico, o ar em Nova Delhi fica tão denso que se assemelha à neblina, limitando severamente a visibilidade dos motoristas. Você não está apenas elaborando estratégias contra motoristas imprudentes, prontos para te cortar a qualquer momento, mas também lutando contra a fumaça sufocante dos escapamentos. Cada minuto na estrada é um teste para os pulmões e a paciência. Mesmo uma colisão menor pode provocar um engarrafamento de horas sob um calor brutal que chega a 45 graus Celsius. A cultura de rua de Delhi é um caos estruturado onde a filosofia do Jugaad, a arte da improvisação, reina suprema. Você verá motocicletas transportando famílias inteiras de 5 pessoas ou caminhões antigos decorados como obras de arte vibrantes em movimento. A parte mais estranha é a buzina. Nos Estados Unidos, buzinar significa raiva, mas aqui as palavras horn please, buzine, por favor, pintadas na traseira dos caminhões, são um convite. Buzinar é simplesmente uma forma de anunciar sua presença. Em meio ao tráfego moderno, vacas sagradas ainda passeiam calmamente. Por mais impaciente que seja o motorista, ele irá parar respeitosamente para deixá-las passar. À beira da estrada, barracas de chá. Chai reúnem pessoas de todas as classes sociais, conectando-as através de sorrisos em meio à poeira e à fumaça. As ruas de Delhi não são apenas para transporte, elas são um museu vivo de fé e resiliência humana. Estrada do Dragão.
Se existe uma estrada que faz você se sentir como se estivesse dirigindo ao longo da espinha dorsal de um dragão gigante, é a Estrada do Dragão. O nome é frequentemente usado para descrever rotas montanhosas dramaticamente sinuosas, sendo a mais famosa a estrada na montanha Tianmen, na China, com 99 curvas fechadas consecutivas que se contorcem como o corpo de um dragão pela encosta da montanha. À distância, a estrada parece quase irreal. Ela se enrosca firmemente contra penhascos íngremes, cada curva mais acentuada que a anterior. Ao começar a subida, a tontura se instala. As curvas são fechadas, a inclinação é íngreme e, abaixo, há um vale profundo. Um momento de distração, e você entenderá por que ela é elogiada como uma maravilha da engenharia, mas temida como um teste apenas para os motoristas mais corajosos. A neblina frequentemente cobre a área, reduzindo drasticamente a visibilidade. Quando as nuvens se espalham pela estrada, parece que você está dirigindo pelo céu. Há pouco espaço para erros, e a pressão psicológica excede em muito o que as fotos online podem transmitir. Apesar do terror, esta continua sendo a única rota de subsistência para muitos residentes das terras altas. Eles precisam transportar mercadorias e colheitas através das nuvens em veículos antigos, sem equipamentos de segurança modernos. Ferrovia Katanga. Congo, construída durante a era colonial para transportar cobre e cobalto para o mundo. Esta ferrovia já foi um símbolo do poder industrial. Com o tempo, porém, muitas seções se deterioraram gravemente, dormentes podres, trilhos defeituosos e sistemas de sinalização que mal funcionam. Trens minerais enormes, pesando milhares de toneladas, ainda roncam por regiões remotas onde a supervisão técnica é limitada. Descarrilamentos não são incomuns.
O verdadeiro horror está na superlotação. Sem transporte alternativo, milhares de pessoas, de idosos a crianças, sobem nos telhados de vagões de carga antigos. Elas se sentam precariamente sob o sol escaldante e a chuva tropical, agarrando-se ao que podem para evitar serem jogadas para fora enquanto o trem balança violentamente. Quando ocorrem descarrilamentos, como costuma acontecer, vagões gigantes capotam, esmagando tudo o que está abaixo deles. Não se trata mais de um simples acidente, mas de uma catástrofe constante. Pior ainda, quando os trens quebram no meio da floresta, milhares de pessoas ficam isoladas. Sem comida, sem água potável e com doenças sempre presentes. Os pobres arriscam suas vidas, suportando a crueldade da natureza apenas pela esperança de chegar à cidade para ganhar alguns dólares. Em Katanga, cada trem que parte carrega não apenas carga, mas também desespero e as orações sussurradas pela sobrevivência de milhares de almas em dificuldades. Tajapuru. Tajapuru, escondida nas profundezas da região amazônica da Bolívia. Não é um nome que você encontrará em um mapa de viagem comum. Para chegar aqui, você precisa aceitar que a jornada é mais importante do que o destino. Não há rodovias largas ou sinais de trânsito claros. Em vez disso, há trilhas de terra vermelha que cortam a densa selva, com muitas seções largas o suficiente apenas para um único veículo. Na estação seca, a poeira se eleva em nuvens espessas, cobrindo os para-brisas e grudando na pele como um pó fino. Mas quando as chuvas chegam, tudo muda completamente. A estrada se transforma em uma faixa de lama pesada e pegajosa.
Os pneus giram impotentes e muitos veículos ficam presos na floresta por horas, às vezes até dias. Aqui, a natureza decide se você pode continuar ou não. O isolamento é o que torna Tajapuru verdadeiramente distinto. O afastamento transforma o transporte de alimentos, combustível e suprimentos médicos em um verdadeiro desafio. Os moradores locais estão acostumados a isso. Eles são pacientes, esperam e entendem que, na Amazônia, não se pode ter pressa. No entanto, em meio a todas essas dificuldades, existe uma beleza quase intocada. Os rios serpenteiam como seda marrom pela floresta verde infinita. Os sons dos insetos e dos pássaros da selva substituem os motores da cidade. Quando o sol se põe, toda a floresta mergulha em um brilho laranja intenso, e você percebe que esse lugar perigoso e distante traz uma sensação muito real de liberdade. Nigéria. Se você acha que as estradas na Amazônia são ruins, tente pisar na Nigéria. Aqui, as principais vias arteriais que conectam as grandes cidades muitas vezes se transformam em enormes pântanos. Buracos profundos, armadilhas mortais, podem engolir até mesmo um caminhão pesado em um instante. O maior pesadelo dos motoristas não é apenas a superfície irregular da estrada, mas o congestionamento horrível. Alguns trechos têm apenas alguns quilômetros de extensão, mas pode levar um dia inteiro para avançar alguns centímetros. Sob um calor tropical que parece fogo, milhares de veículos se amontoam, com poeira e fumaça por toda parte e buzinas tocando sem parar, criando uma cena de caos extremo. Em muitas áreas rurais, estradas de terra vermelha se estendem por dezenas de quilômetros, cheias de buracos profundos como poços e cobertas por uma poeira sufocante sob o sol forte da África. Na estação chuvosa, elas se transformam em mares de lama, prendendo veículos por horas ou até dias.
Mas o mais preocupante é a segurança. Algumas rodovias federais na Nigéria são conhecidas por assaltos à mão armada e sequestros para obtenção de resgate. Pessoas que viajam longas distâncias costumam planejar cuidadosamente os horários de partida, evitar viagens noturnas e permanecer em alerta máximo. A incerteza do que pode estar à frente torna cada viagem tensa. Gabão. O Gabão não é o primeiro país que vem à mente quando se fala em rotas perigosas. Mas se você já dirigiu pelas regiões de floresta tropical, entenderá por que viajar no Gabão pode se tornar uma verdadeira provação. A maior parte do país é coberta por uma densa floresta tropical. As estradas que ligam a capital Libreville às cidades remotas muitas vezes se estendem por centenas de quilômetros através da selva. Muitos trechos não são totalmente pavimentados. Há buracos por toda parte e, quando chove forte, algo que acontece com bastante frequência na África Central, a superfície da estrada rapidamente se transforma em lama escorregadia. Durante a estação chuvosa, as estradas florestais de terra vermelha se transformam instantaneamente em rios profundos e espessos de lama. Aqui, caminhões madeireiros de 18 rodas carregando troncos de árvores antigas, pesando dezenas de toneladas, não se movem em quilômetros por hora. Eles avançam metro a metro com pura imprudência. A parte mais assustadora das rotas do Gabão são os poços da morte de lama. Um caminhão enorme pode afundar e ficar preso por dias, às vezes semanas. Quando um veículo afunda, todo o comboio atrás dele é forçado a parar, criando um impasse sem esperança na floresta densa, sem sinal de telefone e sem ajuda médica. Os motoristas precisam lutar sozinhos, usando correntes, madeira da selva e força bruta para resgatar seus veículos sob um calor e umidade sufocantes. México e a Autopista del Sol.
No México, há uma rodovia com um nome bonito: Autopista del Sol, a Rodovia do Sol. Ela conecta a cidade do México à cidade costeira de Acapulco, atravessando as majestosas montanhas da Sierra Madre del Sur. No mapa, parece uma via expressa moderna, mas, na vida real, é um lugar onde beleza e risco andam lado a lado, quilômetro após quilômetro. A Autopista del Sol é conhecida por suas longas curvas, declives íngremes e passagens repentinas por altas montanhas. Em dias claros, é possível ver os vales profundos se espalhando abaixo, com a luz do sol brilhando no asfalto. Mas quando chove forte, especialmente durante a temporada de tempestades, tudo muda rapidamente. Deslizamentos de terra, queda de rochas e enchentes repentinas já fecharam a rodovia várias vezes. Há momentos em que trechos inteiros sofrem danos graves após apenas uma noite de chuva incessante. Mas o maior inimigo nesta rota não é a natureza, são as pessoas. A Autopista del Sol atravessa áreas controladas por cartéis de drogas infames. Aqui, o medo paira sobre cada quilômetro. Assaltos à mão armada, sequestros e bloqueios de estradas acontecem como uma rotina diária. Motoristas de longa distância e turistas frequentemente enfrentam postos de controle ilegais, onde canos de armas escuros estão prontos para controlar qualquer um que não obedeça à sua lei da selva. A antiga linha ferroviária Etiópia-Djibouti. Atravessando o árido chifre da África. Existe uma ferrovia que já foi considerada uma maravilha da engenharia do século passado, a antiga linha ferroviária Etiópia-Djibouti. Construída no início do século XX, ela ligava Addis Abeba ao porto de Djibouti, no Mar Vermelho, uma porta de entrada essencial que conectava a Etiópia, país sem litoral, ao mundo. Vagões de ferro enferrujados, desbotados pelo sol e pelo vento, emitem guinchos horripilantes ao rolar sobre trilhos deformados que não estão mais intactos.
aqui. Velocidade é um conceito de luxo. O trem se move tão lentamente que as pessoas podem pular e subir novamente enquanto ele está em movimento. No entanto, o perigo aguarda a cada metro de trilho. O maior desafio para os passageiros é o calor brutal do deserto. Dentro dos vagões lotados de pessoas, gado e todos os tipos de mercadorias, as temperaturas podem subir acima de 40 graus Celsius. Não há ar-condicionado, nem água potável, e centenas de pessoas ficam amontoadas em um ar pesado, cheio de poeira e suor. Sempre que o trem quebra no deserto, algo que acontece em quase todas as viagens, os passageiros ficam presos no meio do nada, sem uma única árvore para dar sombra, esperando horas ou até um dia inteiro enquanto os mecânicos consertam peças que já passaram há muito tempo de sua vida útil. Para os pequenos comerciantes, essa é a única maneira de sobreviver. Eles carregam sacos de folhas de cat, café ou gado, na esperança de cruzar a fronteira e ganhar alguns dólares de lucro. Mas o que eles ganham muitas vezes não significa nada em comparação com os danos à sua saúde. Para ganhar uma margem de apenas cerca de 5 a 10 dólares americanos após uma longa e cansativa viagem, eles precisam inalar poeira, suportar a fome e enfrentar o risco de descarrilamento a qualquer momento em trilhos soterrados pela areia do deserto. Nola, Bangui, República Centro-Africana. A rota de Nola a Bangui, na República Centro-Africana, é uma das viagens mais solitárias e exaustivas da zona equatorial. Esta não é uma estrada nos padrões normais, mas uma trilha que atravessa uma selva densa, onde a natureza está sempre tentando recuperar seu território. A maior parte da rota é uma trilha de terra vermelha que atravessa a floresta tropical e terras remotas. Na estação seca, a poeira é tão forte que mal se consegue ver o veículo à frente. Mas quando as chuvas chegam, tudo se torna imprevisível. A estrada se transforma em lama espessa e os caminhões ficam atolados por horas, às vezes até dias. Há trechos em que uma frágil ponte temporária de madeira é a única coisa que impede que a rota seja completamente interrompida. Mas o desafio não vem apenas da natureza. Esta área tem sido afetada pela instabilidade da segurança há muitos anos, postos de controle improvisados,
forças armadas locais e zonas mal controladas significam que cada viagem exige extrema vigilância. Muitos motoristas optam por viajar em comboios por segurança, especialmente quando transportam mercadorias valiosas. Essa rota também está ligada ao espírito de sobrevivência através da solidariedade. Quando um veículo fica atolado, todos os outros param para ajudar, em vez de passar direto, porque sabem que amanhã podem ser eles que precisarão de ajuda. Refeições rápidas à beira da estrada e compartilhar cada gole de água no meio da floresta são o que une os motoristas em um país que ainda luta contra a instabilidade.